Vida Longa CBN. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que prazer ter a senhora conosco, hein? Obrigada, eu que agradeço demais o convite. Bom, eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes que às vezes o intestino é o patinho feio, né, do aparelho digestivo. As pessoas não gostam muito de olhar para ele não, mas ele é extremamente importante a ponto de ser considerado o segundo cérebro, doutora? Sim, é isso mesmo. A gente acha que, né, a função dele não é muito legal, às vezes olha, como você disse, com olhos feios, mas o intestino tem uma função extremamente importante na regulação de várias coisas que acontecem no nosso organismo, né? Uhum. E por que o segundo cérebro? Então, né, os últimos estudos, né, os últimos anos, a gente descobriu, na verdade, que o nosso intestino, ele abriga uma série de bactérias, né, tem as bactérias ruins, a gente ouve muito mais delas, mas a gente tem uma série de bactérias muito boas que ficam no intestino, e elas vão fazer uma série de funções no nosso corpo, né, Uhum. E uma delas, na verdade, é produzir algumas substâncias que vão fazer a regulação, né, dos transmissores que a gente tem no próprio cérebro, controlando muitas vezes até ajudando a controlar as nossas emoções, né? Então, essas bactérias boas, elas estimulam os transmissores bons que vão nos dar alegria, que vão nos dar satisfação, e combatem os transmissores, digamos assim, ruins, que são responsáveis pelas emoções ruins, né? Depressão, ansiedade, insônia, estresse. Então, muito dessa história do intestino ser o segundo cérebro está muito relacionado a isso, Uhum. né? Quando a senhora fala sobre essa questão da saúde mental, do emocional, a gente acaba lembrando de um termo muito usado até hoje, que é, nossa, fulano está enfesado hoje. Tem a ver, doutora? Aí fala, eu acho que também, talvez não tenha tanto a ver, mas acaba se relacionando, né? Uhum. É um intestino preso, digamos assim, representa lá no final de uma cascata de um monte de coisas, um organismo que está desregulado, né? Então, com falta que seja de nutrientes, de água, de exercício físico, de sono, de saúde mental, e aí se refere também, né, a ter um intestino preso, e isso acaba também fazendo esse papel de algumas coisas não funcionando tão bem, e aí a pessoa fica realmente mais estressada, mais triste, com insônia, então acaba tudo sendo bem relacionado mesmo. É um termo que acabou se calhando muito bem ao que ele refere, né? Agora, vamos explicar anatomicamente. O intestino, na verdade, são dois, né? Isso, a gente fala intestino, mas eles são divididos, na verdade, em dois, né? A gente tem um intestino que é o delgado, que a gente chama, que é o intestino que vem logo depois do estômago, que ele é o maior, ele é mais fino, e é responsável principalmente pela absorção dos nutrientes, né? Então, passa todo o alimento por ele, vai tendo ação de enzimas, enfim, e vai sendo absorvido. E a parte final do intestino, que é o intestino grosso, né, que vem ali depois do apêndice, do famoso apêndice, da apendicite, é o que vai ser responsável, né, na verdade, pela formação das fezes, a absorção da água e a eliminação desses resíduos aí que não são tão, que não são, né, que estão em excesso, enfim, do organismo através das fezes. Então, são dois intestinos, na verdade, né? Uhum. Agora, a gente tem visto aí, como a senhora disse, nesses últimos anos foram sendo descobertas funções mais importantes, né, por parte do intestino, isso está sendo divulgado, e vem tendo aí uma campanha, uma série de propagandas falando de emagrecimento ligado a essas bactérias boas que a senhora falou que o intestino tem. O que é mito, o que é verdade nisso, doutora? Como eu comentei, essas bactérias elas vão ser responsáveis por uma série de funções no nosso organismo,
né? E as bactérias boas, elas são responsáveis também pela absorção de melhores nutrientes, né? Até pelo próprio metabolismo do paciente, porque elas são metabolicamente ativas também, então elas ajudam nessa função também. Então, um intestino com bactérias boas, ele tende, né? Os estudos mostram, por exemplo, em ratos, né? Que os ratos magros têm uma flora bacteriana e os ratos que são mais gordinhos têm outra flora. E quando você muda a flora, o rato que era gordinho fica magro e o que era magrinho fica gordo. Então, justamente por conta de muitas dessas funções de bactérias, né? Então, existe isso, é uma coisa que realmente existe e que hoje, né, a ciência está estudando formas da gente conseguir controlar ou modificar essa flora, deixando as pessoas com o intestino mais saudável, trocando, né, essas bactérias que teoricamente são ruins por bactérias boas que vão agir não só no emagrecimento, mas em toda a saúde do organismo. Uhum. A gente já nasce com bactérias boas e ruins, doutora? Na verdade, a flora, ela é feita desde que a gente está no útero da nossa mãe, né? Então tem muita relação com a saúde materna, com a alimentação da mãe, como que foi, né, essa gestação, a questão de alimentação, de saúde. Depois, quando no nascimento, sabe-se que tem diferença da flora do paciente que nasceu de cesariana, de que saiu de parto normal, e principalmente durante a infância. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa estar muito atento aí às nossas crianças, né? Muita da nossa flora é criada durante a infância. Então, alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, com exercício físico, saúde mental das crianças boas, né? Então, isso vai criando essas bactérias boas ou ruins, a depender do hábito, e isso se propaga para a vida adulta, né? Uhum. Então, a gente já nasce com uma parte da nossa flora formada e na infância, né? Geralmente na primeira infância, com vacina, com alimentação, com exercício físico, enfim, né? Todas as coisas que a gente sabe que fazem bem para a saúde, a gente consegue fazer com que a nossa flora fique mais adequada e mais saudável. Existe um padrão de hábito intestinal normal? Por exemplo, você tem dá para medir essas bactérias boas e as bactérias ruins? O ideal seria tanto de bactéria boa para tanto de bactéria ruim? Tem um padrão para isso, doutora? Então, a gente ainda não tem um exame que consiga fazer isso com precisão, né? Não existe um exame de fezes ou de sangue que consiga falar que as suas bactérias boas são X ou as bactérias ruins são Y. Tem uma coisa muito mais assim, difícil, que você tem que fazer um aspirado do intestino, mas não é uma coisa que a gente consiga fazer no dia a dia, né? Então, a gente vai muito justamente pelo hábito intestinal do paciente, quantas vezes ele evacua, e pela saúde em geral, né? Uhum. Não é um único parâmetro que a gente vai ver, né? Então, a gente avalia globalmente a saúde do paciente e, claro, o hábito intestinal do paciente, quantas vezes ele vai no banheiro, como que é esse aspecto dessas fezes, e você consegue avaliar se ele tem um padrão de bactérias melhores ou bactérias piores e tenta, né, trocar, inverter o que você pode fazer para melhorar a saúde desse doente. Uhum. Bom, a respeito dessa questão da frequência e formato, para isso existe um padrão? Isso existe, né? A gente fala que você ir ao banheiro até 3 vezes ao dia e uma vez a cada 2 dias é o considerado normal, né? É claro, a gente avalia outros parâmetros, não é só quantas vezes, né? O aspecto das fezes, se tem sangue, se tem resto de alimento, né? Mas em termos só de frequência, a gente fala 3 vezes ao dia ou uma vez a cada 2 dias seria o considerado normal, com fezes bem formadas, sem esforço, né, sem sangue, aí a gente considera normal. Mais do que isso, né, então a pessoa vai 5 vezes ao dia, ou vai uma vez a cada 4, 5 dias, a gente já liga o alerta que esse intestino não está funcionando de forma adequada. Uhum.
Bom, a partir de qual idade o paciente já pode olhar melhor para o intestino, fazer exames específicos para ver se tem algum tipo de alteração ou não? Ou é tudo percepção dele mesmo? A gente fala, né, essa percepção pessoal da pessoa é muito importante, né, porque ninguém sabe melhor do seu funcionamento do que ela mesma, né, então, não existe um padrão de idade que tenha que, por exemplo, fazer um exame de fezes. A partir do momento que você vê alguma alteração ou percebe no exame físico ou em algum outro exame, por exemplo, uma anemia, você pode fazer essa avaliação, né, e obviamente, quando existe, né, para prevenção, e aí não é tanto por alteração, né, para prevenção do câncer de intestino, aí sim a gente tem um padrão que toda pessoa, a partir dos 45 anos, independente do intestino funcionar bem, de funcionar mal, de ter história na família de câncer, precisa fazer uma colonoscopia. Esse é o único exame assim que é obrigatório para todo mundo para o intestino. Então, mesmo que você nunca teve nenhum problema de intestino a vida toda, foi tudo bonitinho, sempre funcionou, quando você fizer 45 anos, tem que fazer uma colono, justamente porque é um exame preventivo, né? Igual a mulher, por exemplo, tem a mamografia, a gente tem a colono para homem e mulher a partir de 45 anos, justamente para prevenir esse câncer que está cada vez mais comum na nossa população. Por quê? Pelos hábitos de vida, né? Então, justamente por tudo isso que a gente está conversando, que o intestino tem muito a ver com os hábitos de vida bons e ruins, nossa população está cada vez com hábitos piores, né? Cada vez mais sedentária, comendo pior, mais estressada. Então, isso faz com que a incidência do câncer de intestino tenha aumentado em cada vez mais jovens, né? Então, é uma coisa que eu acho que precisa ser muito bem exposta para todo mundo, para a população, porque quando você identifica precocemente, você tem cura para esse câncer, né? Então, é um exame extremamente importante que muitas vezes é esquecido, muitas vezes é negligenciado, as pessoas têm um certo preconceito, mas a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência que tem que fazer o exame a partir dos 45 anos, e aí depois a gente vai ver se precisa repetir, quando que precisa, para evitar de ter um problema maior lá na frente. Quais outras doenças acometem o intestino, doutora? Tem ouvinte aqui perguntando sobre diverticulite. Isso, tem muita doença, né? Assim, se a gente for falar, a gente vai ficar a manhã inteira aqui, né? Mas existem várias doenças, né? Então, por exemplo, parasitose, né? Parasita intestinal, verme, acomete o intestino, tanto o delgado quanto o grosso. A própria intolerância ao glúten, a doença celíaca, é uma doença de intestino. A intolerância à lactose é uma doença de intestino, né? A síndrome do intestino irritável, que é tão falada também. As doenças inflamatórias intestinais, que são doenças aí que muitas vezes as pessoas não conhecem, inclusive maio é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, e a diverticulite, né? A diverticulite é uma doença que, na verdade, assim, é uma coisa que, na verdade, esperada, digamos assim, com o envelhecimento da pessoa, né? O intestino, ele tem como se fosse uma pele que, da mesma forma que a nossa pele, ela vai ficando mais fina, mais larguinha, né? Como se estivesse perdendo o colágeno, digamos assim. E ela pode formar uns buraquinhos dentro desse intestino que, quando eles inflamam, dá diverticulite. Então, o nome desses buraquinhos são divertículos, diverticulose, que a gente chama, que é uma coisa que é comum, mas quando eles inflamam, ele traz a diverticulite, que foi o que foi perguntado aí, que aí a gente tem que tratar, muitas vezes com antibiótico, enfim, mas também é uma doença de intestino. Doutora, muitas perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes. Bom. Que bom, né? Esse não quis se identificar sobre a diverticulite. Eu tenho a Maria Clara aqui, quando a senhora falou da saúde da criança ainda na gravidez da mãe, né? Ela pergunta, comer bem na gravidez ajuda na saúde do bebê? Então, ajuda, né? Com certeza, com certeza. Os hábitos saudáveis na gestação,
né, não só na gestação, mas principalmente na gestação para a mulher, ajudam, né? Então, exercício físico, tá dentro do peso, né? Não engordar muito, ter, né, a saúde direitinho, fazer as suplementações que precisa, né? Muitas vezes a paciente precisa de repor ferro, comer bem, né? Uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes, carne magra, tudo isso ajuda na saúde do bebê. Depois, a amamentação, né? A amamentação exclusiva até 6 meses, sempre que possível, ajuda. Então, todos os hábitos saudáveis que a mãe tem vão ajudar o bebê a ter também uma flora boa ao longo da vida. Doutora, peço que a senhora fique comigo, a gente só precisa fazer uma paradinha para o repórter CBN. E na volta tem a pergunta do Carlos, do Wellington, da Elizabeth aqui, do Renan. O Carlos já perguntando, é verdade que o prato da mãe, um prato que a mãe gosta muito, o filho, depois que nasce, ele vai gostar desse prato também? A gente só vai para o repórter CBN, a senhora responde essa e outras perguntas, tudo bem? Tudo bem. Um minutinho. Doutora Mariana, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Nada, que isso, prazer. Vamos lá então. O nosso ouvinte, Carlos, está perguntando, é verdade que um prato que a mãe gosta muito durante a gravidez, o filho vai nascer e depois vai gostar desse prato também? Não, isso daí é meio um mito, né? Não necessariamente. É claro que o exemplo, né? O filho vê a mãe comendo depois de nascer e tudo pode influenciar, mas não é uma coisa que necessariamente vai acontecer. Não tem a ver com a parte dele gostar ou não daquele prato, não. Uhum. A Elizabeth aqui está pedindo para a senhora reforçar de quanto em quanto tempo tem que fazer a colonoscopia. Então, isso vai depender muito, tá? Sempre tem que fazer a primeira com 45 anos, e aí, a depender do que tiver nessa colono, né? Se tiver o pólipo, que é o que a gente procura, que é como se fosse uma verruguinha, vai tirar, vai analisar, e dependendo de que for esse pólipo, tem que repetir às vezes com 1, com 3, com 5 anos. Então, não tem um padrão igual para todo mundo, depende do resultado da primeira colonoscopia. O importante é fazer a primeira com 45 anos. Uhum. O Renan está aqui perguntando como é possível adquirir mais bactérias boas. Ele até cita um documentário num aplicativo, no streaming, e diz que ouviu falar sobre transplante de fezes. Só assim se adquire bactérias boas ou pode ser adquirida de outra forma? Não, isso daí é o extremo, né? Como a gente adquire bactérias boas é justamente fazendo hábitos saudáveis, né? Então, se alimentando de forma adequada, com fruta, legume, verdura, carnes magras, né? Evitando muita comida processada, bebendo água, fazendo exercício físico, dormindo bem, cuidando da saúde mental. Esse é o jeito que todos podem fazer, eu, você, ele, todo mundo. Tá? O transplante de fezes é uma coisa também nova, tá? Que é muito específica para algumas doenças e alguns pacientes, né? Então não é uma coisa que a gente pode falar que para todo mundo fazer, né? Porque é uma coisa, é um procedimento que tem que ser feito dentro do hospital, tem as suas indicações, tem os seus riscos, né? É uma coisa ainda muito nova, então não é assim que a gente adquire bactérias boas, né? A bactéria boa é no dia a dia fazendo o que deve ser feito para ter uma vida saudável. Bom, eu pergunto sobre a questão das fibras, que a senhora já falou que são importantes também, mas a gente tem aqueles leites fermentados que muita gente diz que regula a flora intestinal, tem pastilha, tem comprimidos que fazem isso, tem gente que às vezes passa mal um pouquinho e toma isotônico, isso tudo é bom ou ruim, doutora? Assim, o problema dessas, digamos, esses repositores de flora que a gente chama, seja através de comprimido, de leites fermentados, enfim, é que muitas vezes a gente não tem como garantir que as bactérias que estão ali vão chegar vivas aonde elas têm que chegar, né? Então, tem muita gente que faz, que dá certo, mas o problema é que não pode ser isso o que a gente procura para ter o intestino saudável. Uma vez ou outra, então teve uma diarreia, fazer 3 dias, 5 dias de repositor de flora, pode, mas esse que é o problema, a gente não tem como garantir que vai chegar no intestino as bactérias e a quantidade de bactérias suficientes para fazer
com que essas bactérias boas fiquem lá no intestino. Então, esse que é o problema. Então, não pode jogar todas as suas fichas nisso, né? É uma coisa para ajudar, mas não pode ser o principal aí disso tudo. O Fernando está perguntando se a carne vermelha é a grande vilã do intestino. Não é a grande vilã, tá? Pessoas que comem muita carne vermelha, principalmente carne gordurosa, mal passada, tudo, podem ter uma disposição de ter algum problema maior, tá? Mas não quer dizer que você não possa comer carne vermelha. Eu acho que tudo na nossa vida tem que ser um equilíbrio, né? Então ela não é a grande vilã, tem coisas muito piores, não tomar água, fumar, beber, comer, laticínios, coisas, né, industrializadas, né? Só coisa que já é feita, né? E você não faz, isso daí é muito pior do que comer, por exemplo, um bife 3, 4 vezes por semana. Mas sim, existe essa relação de maior consumo de carne vermelha com problemas intestinais, principalmente câncer. Mas não significa que ela tem que ser cortada totalmente da nossa alimentação, até porque ela tem outros benefícios para o nosso corpo, é um equilíbrio. A senhora falou de uma das doenças que seria intolerância à lactose, né? O Gabriel está aqui perguntando se tem algum estudo apontando as causas de uma intolerância à lactose depois de velho, né? Depois de idoso, depois de uma certa idade, e se isso liga a uma mudança da flora intestinal. Na verdade, a intolerância à lactose, na maioria das vezes, é uma coisa que acontece porque a gente vai perdendo, isso é normal, ao longo da vida, a enzima que faz a degradação da lactose, né? E a gente sabe que tem pessoas que perdem mais rápido, e por isso, desde mais novos, tem essa intolerância, e tem pessoas que perdem mais velhos. Então, assim, não tem muito relação com a flora, é mais com essa produção dessa enzima. Existe a possibilidade de você, quando você ficar um pouco mais velho, você ter essa intolerância. Precisa ser investigada, porque muitas vezes é uma falsa intolerância, né? A gente vê muito isso no consultório, mas pode você perder essa capacidade de degradar a lactose, mais velho sim, e isso não representa uma pior ou uma coisa mais grave do que se você desde criança tem. Para a gente encerrar, doutora, a pergunta do Wellington aqui não é sobre o intestino, é sobre o apêndice. Ele pergunta, qual a importância do apêndice? Na verdade, o apêndice hoje não tem importância nenhuma, né? É igual os nossos dentes cisos, são coisas que lá atrás dos nossos antepassados tinham uma importância no nosso organismo e com a evolução se tornou uma coisa que a gente pode, entre aspas, retirar, né? Então hoje o apêndice ele é uma parte do intestino que ele não tem uma função, tá? Ele fica meio que do lado de fora, digamos assim, então ele não tem uma função específica no nosso intestino, porque ele né, com a evolução um apêndice. da espécie. Isso, só dá apendicite, né? É a única função dele, né? Enfim, né? É uma brincadeira, né? Mas assim, ele não tem uma função específica no nosso organismo. É uma parte do intestino que hoje ela não tem não precisa, seria assim, né? Pode ser que daqui a milhões de anos os humanos já não tenham um apêndice, né? Vamos dizer assim, porque é a evolução da espécie. Doutora, olha, muito obrigada, viu, por conversar conosco na sua manhã de sábado, destinar um tempo aqui para bater um papo com a gente, respondendo a pergunta dos nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. Prazer. Foi um prazer, né, falar desse tema tão importante, fazerem as pessoas olharem melhor para o intestino, cuidarem do intestino, né? E foi um prazer, desejo a todos aí um excelente sábado, um bom fim de semana, saudável, né? E aí já vamos começar a cuidar do nosso intestino hoje. É isso aí, a gente para de tratar ele como um patinho feio. Não é isso, doutora? Daí, olhar melhor, isso daí, olhar melhor que vai melhorar muita coisa da vida. Obrigada, viu, doutora Mariana? Um excelente final de semana para a senhora. Obrigada para você também, um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.